Mas, boa tarde a todos. Só responderam os espíritos. Vocês estão dormindo? Vamos boa tarde a todos. Boa tarde. Só melhorou, agora respondeu, né? Que a paz e o amor do nosso Mestre Senhor Jesus possa estar e permanecer nos nossos corações. Nós vamos ler a parte do Evangelho, que está no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. O item que nós vamos estudar, a nossa irmã já falou, ela falou em palestra, gente. Eu não faço palestra, tá? No máximo a gente faz um estudo, tá? Palestra quem faz é Simão Pedro, Cláudio Franco, essas pessoas assim, né? Então, nós vamos ler a parte do Evangelho, que está no capítulo 5, item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Ou um homem bom, teria morrido. Bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois que serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Isso foi anotado pelo evangelista Mateus, no capítulo 5, versículos 4 e de 6 a 8. Ou 6 e 10. Bem-aventurados vós que sois pobres, porque vosso é o reino dos céus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Ditosos sois vós que agora chorais, porque rireis. Isso foi anotado pelo evangelista Lucas, no capítulo 6, versículos 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, que tendes no mundo a vossa consolação. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que agora rides, porque sereis constrangidos a gemer e chorar. Isso também foi anotado pelo evangelista Lucas, no capítulo 6, versículos 24 e 25. O item 22 foi ditado a Kardec pelo espírito que assina Fenelon. Foi ditado em Sens, 1861. Foi ditado a Kardec em Sens, 1861, pelo espírito chamado Fenelon. Quem aqui já ouviu falar em Jerônimo Mendonça? Já ouviu falar? O gigante deitado. Isso, foi apelidado de o gigante deitado, exatamente. Ele era uma pessoa, assim, tinha uma estatura mais ou menos da minha altura, e tinha um porte atlético. Hoje o pessoal fala que ele é sarado, né? Mas ele se olhava no espelho e chamava ele mesmo de Tarzan. Ele era um rapaz bonito e tal, porte atlético, né? E chegou uma certa ocasião, uma certa vez, numa casa espírita, a palestra já tinha começado, ele sentou na última cadeira. Terminada a palestra, a pessoa que estava falando sobre o Evangelho fala assim: eu tenho um recado para dar. Eu posso dar esse recado? Pode. Vou dar um recado. Não sei quem que é, não. Não. Mesmo assim você pode dar um recado. É para um tal de Tarzan. Ah, meu Deus, até aqui esse povo me acha, né? O recado que era para ele segurar firme no cipó da fé, porque ele ia adentrar a selva do sofrimento. Aí ele foi convidado
com uma bengalinha, depois com uma cadeira de roda, depois com uma cama ortopédica. E mais para frente ele ainda ficou cego. Não movia um músculo. Para virar na cama tinha que ser pela mão dos outros. Qual que era o apelido dele mesmo que eu falei? Tarzan. O gigante. O gigante deitado. E aí ele começou, levado ao Chico, Jerônimo, tudo no seu foi caçado. E se você não usar o que ainda te resta, que é a fala, para divulgar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, isso também vai te ser caçado. E ele começa a falar do Evangelho. E eu costumava fazer palestra naquela região do Paraná ali, no sul do país. Fazia muita palestra naquela região. E num determinado dia, com uma palestra marcada, ele adoeceu com um colheiro. Arrumou uma pessoa para ir no lugar dele. E a pessoa estava indo. Capota o carro na estrada. O Evangelho no porta-luva. Ele tira o Evangelho e abre. Capítulo 5, item 22. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Aí ele liga para o Jerônimo. Jerônimo, aconteceu isso. Eu não presto nem para morrer. Então, com essa historinha, o Espírito Fera não fala sobre esse tema. Se fosse um homem bom ou de bem, teria morrido. Eu começo o item falando da seguinte forma. Falando de um homem mau, que escapa de um perigo, costumais dizer, se fosse um homem bom, teria morrido. Se a gente vê uma pessoa que a gente conhece e sabe que não é boa pessoa, escapa de um perigo, de repente, provavelmente vocês aqui não, né? Porque aqui vocês já tem um porte já elevado, agora lá para os meus lados não, lá a gente faz. Se fosse um homem de bem, teria morrido, né? Por que a gente fala isso? Né? Ele vai explicar para nós aqui por que a gente fala e por que a gente não deve falar. Isso. Nem mesmo pensar, porque se pensar a gente fala. Porque primeiro a gente formula a ideia aqui, na cabeça, no pensamento, para depois exteriorizar em palavra, em fala. Então, se a gente vê esse homem escapar de um perigo, a gente fala isso. Pois bem, assim falando, dizei uma verdade. O que ele fala? Fala que se você falar isso, você está falando a verdade. Pois, com efeito muito a miúde, sucede dar Deus a um espírito de progresso ainda incipiente, ou seja, iniciando ainda no progresso evolutivo, prova mais longa do que a um bom que por prêmio de seu mérito receberá a graça de ter tão curta quanto possível a sua aprovação. Olha, se a gente partir do ponto de que Deus é justo, se Ele resolve dar uma prova mais longa para um espírito ainda não muito bom, é porque ele precisa de mais tempo para cumprir aquilo que ele veio para cumprir. Enquanto que o bom, ele já caminhou um pouco mais, ou já aprendeu um pouco mais, ele fala aqui que a prova pode ser mais curta. Ou deve ser mais curta. Né? Vamos lá.
Por conseguinte, quando vos utilizais daquele axioma, ou se fosse um homem de bem teria morrido, o que é axioma? Axioma é um ambiente de verdade absoluta. Aquilo que a gente não precisa de prova para entender que é verdade. Certo? Exemplo, lei de causa e efeito. Ou seja, o que eu plantar, eu vou colher. Certo? Ou vocês acham que se a gente plantar giló, pode colher tomate? Ou não, né? Se plantou giló, vai colher com giló, né? Ou seja, se plantou boas coisas, vai colher também boas coisas. Se plantou coisas não muito boas, também vai colher coisas também não muito boas, né? Então, ele fala aqui, axioma é isso, é uma lei. Outro axioma, fora da caridade não há salvação. Certo? Não precisa de argumentos para provar que fora da caridade não há felicidade. Porque se tivesse felicidade fora da caridade, Jesus teria dito. E ele não falou nada sobre isso, ele falou da caridade. Né? Então, axioma é isso. Então, se a gente usar desse axioma, se fosse um homem de bem teria morrido, não suspeitais de que proferis uma blasfêmia. Ou seja, nós estamos fazendo alguma coisa errada, nós estamos fazendo um questionamento a Deus, nós estamos xingando Deus, questionando a sua justiça. Olha tanto que é sério isso. Por isso ele fala aqui, se a gente usar dessa máxima, se fosse um homem de bem teria morrido, estamos proferindo, falando uma blasfêmia. Tá? Se morre um homem de bem, cujo vizinho é mau homem, logo observais, antes fosse este. Se a gente mora num determinado bairro e ao nosso lado tem uma pessoa que não é muito boa, que é má, né? E ele desencarna, o que a gente fala? Antes ele, do que ele. Aí ele fala aqui, ó. Quando a gente fala isso, nós estamos enunciais um absurdo. Porquanto aquele que parte concluiu a sua tarefa. E o que fica talvez não haja principiado a sua. Ou então, aquele que partiu, porque já acabou a dica. Concluiu aquilo que veio determinado para cumprir, ou pelo menos em parte. E aquele que fica aqui, de repente nem iniciou a sua tarefa ainda. O que esse Espírito fala? E às vezes a gente não quer ir embora, né? Eu fico imaginando o seguinte: quando a gente nasce, quando a gente reencarna, os pais ficam alegres, faz festa. E quando a gente desencarna, a gente chora, né? Fica triste. E deveria ser o contrário. Quando a gente reencarna, a gente vem para a prisão. Então é um momento triste. O espírito, né? E quando a gente desencarna,
nós estamos ganhando a liberdade. O espírito está sendo liberto. Aí é um momento alegre. E a gente faz justamente o contrário. Por quê? Por que será? Fica aí um questionamento. Tá? Vocês podem responder depois. Em casa, na hora que colocar a cabeça no travesseiro, por que será que eu procedo dessa forma? Porque então haverias de querer que ao mal faltasse tempo para terminá-la e que ao outro permanecesse preso à gleba terrestre. Por que a gente quer que o mal desencarne ou morra? E que o bom fique? Oi? Pode? Porque a gente tem a ideia de que aqui é a nossa vida. E aqui deveriam ficar só os bons, né? E os maus deveriam ir embora, porque tem que sumir, né? Para não atrapalhar, né? Para não atrapalhar, gente. Essa palavra atrapalhar, nós já atrapalhamos muito o espírito da gente. Muito, mas muito. Tanto atrapalhamos que fomos expulsos do nosso planeta de origem. Não, e é uma expressão de egoísmo, né? Porque quem dá trabalho é que está precisando mesmo, né? Isso mesmo. Exatamente. A maioria aqui é católico? Ou não? Não? Não deve ser, né? Mas tem uma oração chamada Salve Rainha, que fala lá, salve os degredados filhos de Eva. O que é degredo? Expulsão. Filhos de Eva. Gente, Adão e Eva não é um casal não, tá, gente? O povo acha que é. Não. Eles nem existiram, É. esses dois, Adão e Eva. É uma raça. Porque está escrito na Gênesis que Adão e Eva teve dois filhos, né? Abel e Caim. Que um matou o outro. Eu não lembro mais quem matou quem. Eu confundo. Só sabe que matou, quem. né? Oi? Só sabe que matou. Eu sei que um matou o outro. Mais para frente, mais tarde, eles tiveram um outro filho, homem, chamado Sete. E que o que matou um, fugiu para uma outra terra. Lá ele fundou uma cidade e casou. Pô, mas peraí, casou com quem? Você só tinha o casal. Como é que você fundou a cidade se não tem população? Exatamente. Fala lá na Gênesis. Fundou uma cidade, casou. Mas com quem que ele casou? Então, Adão e Eva é um símbolo, tá? É um símbolo. E outra coisa, a ciência hoje prova para nós que esse casal, para ter a população que existe na Terra hoje, teria que ter filhos de ninhada, de 14, 15 por vez. Cruz credo. Por vez. Isso é da Igual minha coelho. avó. Já dá trabalho. Igual coelho. Bom, Isso a ciência fala para nós. E outro detalhe. Um pé de laranja tem como dar abacate, quiabo, jiló, manga, laranja? Não tem, né? É preciso ter um outro tronco ou um outro pé para dar essa fruta, não é? Como que um casal só, de repente branco, pode dar, ou pode nascer um casal negro, do olhinho puxado, e etc. Não tem jeito. Tem que haver troncos para a mesma característica, né? A mesma linhagem. Essa é uma explicação, né, que a gente dá a respeito de Adão e Eva. Tá? Então vamos lá. Que dirias? Aqui agora ele dá um exemplo bastante interessante. Que dirias de um prisioneiro
que cumpriu a sentença contra ele pronunciada, fosse conservado no cárcere, ao mesmo tempo que restituísse a liberdade a um que a essa não tivesse direito. É o homem mau, nós querendo que ele desencarne, é o prisioneiro que não tinha direito à liberdade, sendo liberto. E aquele que tinha, e o homem de bem, ficando aqui preso, né, ou não sendo liberto, a gente querer que ele fique, né, ou ele tendo o direito da liberdade não sendo libertado. Deu para entender? Muito bem. Então é isso. É uma ideia bem interessante que ele fala aqui. Dá para ilustrar bem aquilo que a gente está falando. E se fosse um homem de bem, teria morrido. Ficai sabendo que a verdadeira liberdade para o espírito consiste no rompimento dos laços que o prendem ao corpo, e que enquanto vos achais na terra, estáis em cativeiro. Gente, o nosso espírito, porque veja bem, eu sou um espírito, eu não sou um corpo. Eu sou um espírito passando por uma experiência física, e não um corpo passando por uma experiência espiritual. Tá? Bem entendido isso, né? Então, a verdadeira liberdade aqui é porque o nosso espírito está preso ao nosso corpo por laços. Laços. A gente chama de perispírito. Tá? São 3 os laços que prendem ao corpo. Os principais. Claro que tem vários, tem muitos. Mas os 3 principais. Um na região do umbigo, do coração e da testa. No Obreiros da Vida Eterna, ditado por André Luiz ao Chico, ele fala lá que tem um espírito assim, que já está tão avançado, tão desmaterializado, que ele consegue desenlaçar, não sei se existe essa palavra, mas é isso mesmo, romper o laço do umbigo e do coração. Ele não consegue o cordão de prata. Isso ele não consegue. Tá? Então, quando a gente está desmaterializado, ou seja, a gente foca apenas na parte espiritual, claro que a parte material é importante, que a gente tem que comer, tem que beber, tem que vestir, ela é importante. E o dinheiro, gente, é a alavanca do progresso. Financia vacinas, né? O que a gente não pode é dar mais importância às coisas materiais do que das coisas do espírito. Porque as coisas do espírito que nós vamos levar. Os da matéria, então vai ficar tudo aqui. Tudo aqui. Certo? Por isso que Jesus fala que a gente tem que buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Que as demais coisas nos serão acrescentadas de acordo com a misericórdia de Deus. Certo? Soredes, e quando a gente fica muito apegado, né, no dinheiro, assim, a gente que trabalha aqui no centro, a gente acaba vendo que muitos espíritos, mesmo quando fez a passagem, né, na mente dele, porque tudo é aqui, né, no nosso mental, ele fica ali na casa muitos e muito tempo. E às vezes aquela casa nem existe mais. Já virou um prédio, alguma coisa, e ele está lá. Para ele ainda existe. Para ele ainda existe. Na cabeça dele vai existir. Ô, gente, tem espírito que desencarna e vem para a casa dele. Tá? Vem para a casa dele. Ele acha estranho, porque ele conversa com a mulher, conversa com os filhos e eles não escutam, não respondem. Ele acha estranho isso, mas ainda não entendeu que ele está no outro plano. Tem um relato no livro Céu e Inferno, de Allan Kardec, que fala que um espírito ficou na casa dele vigiando a casa por 200 anos. Pois é. 200 anos. Pode ser ver. O tempo que esse espírito perdeu, que ele podia estar aprendendo alguma coisa, estar evoluindo, né? De repente pode estar reencarnado, aprendendo de novo, né? Porque aqui que é a prova dos 9, né?
É aqui que a gente coloca em prática aquilo que a gente aprendeu de lá. E o que é 60, 70, 80, 100 anos de uma existência física diante da eternidade? É 1 minuto ou 1 segundo, né? Habituai-vos a não censurar o que não podeis compreender, e crede que Deus é justo em todas as coisas. Então, gente, não questionar. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Se a gente partir do suposto ou do princípio que Deus é justo, que Ele é a justiça, não faz nada que não seja bom para nós. Olha o que ele fala aqui, ó. Muitas vezes o que parece um mal é um bem. Emmanuel fala para o Chico, num livro chamado Conversar e Entender, que o mal é um bem mal interpretado. De repente, hoje, eu estou numa situação que eu estou passando por uma situação difícil, de doença, tá? E considero aquilo que uma coisa ruim para mim. Mas lá na frente, daqui a 1 ano ou mais, ou menos, a depender de cada um, se a gente analisar aquilo que nos aconteceu no passado, a gente vai entender se aquilo não tivesse acontecido, eu não teria tomado esse ou aquele caminho. Então foi uma coisa boa. Por isso, o Evangelho fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Para vocês verem. Mas como entender dor como bênção? Se a gente entende ela como ruim, como negativo, né? Porque a dor, gente, tem a capacidade de nos chamar a atenção para algo que a gente está fazendo errado ou deixando de fazer. Faz com que a gente pense, analise o nosso comportamento. E a dor, gente, ela tem capacidade muito grande de nos domar, de nos fazer ficar mais tranquilo, mais calmo, menos bravo. Isso. Francisco de Assis, quando a dor batia na porta dele, ele chamava a dor de irmã. Ó, minha irmã, o que você está trazendo de ensinamento para mim hoje? Chamava a dor de irmã. E é uma irmã que a gente tem que tratar com essa naturalidade. É preciso. Né? Tão limitadas, no entanto, são as vossas faculdades, que o conjunto do grande todo não o apreendem os vossos sentidos obtusos. Porque, veja bem, a gente costuma analisar as pessoas pelo presente, pela presente reencarnação, pelo comportamento dele hoje. Ele fala aqui que, por que isso? Porque as nossas faculdades são limitadas, porque a gente não consegue ver as reencarnações daquele espírito anteriores. Exemplo, um serial killer, que mata, em série. Se a gente olhar a presente encarnação, ele está errado, não está? Não está? E muito. E matar o semelhante. Mas se a gente for olhar as encarnações anteriores, de repente ele matava em encarnações anteriores
e comia. Hoje é só mata. Então há progresso. Hoje é só mata. Descarta. Então há progresso. A gente vai analisar dessa forma. Tá certo? A gente olhar o todo. As encarnações anteriores do Espírito. Por isso que a gente não pode apontar o dedo. Não pode julgar as pessoas. Ou os espíritos, né? Porque da mesma forma que a gente julgar, seremos julgados. Com a mesma medida que nós medimos, seremos medidos, né? Esforçai-vos por sair pelo pensamento da vossa acanhada esfera. E à medida que vos elevardes, diminuirá para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente, no curso infinito da vossa experiência espiritual, única existência verdadeira. Então, precisamos da vida material para crescer? Precisamos. Mas a existência verdadeira do Espírito é na parte espiritual. Nós passamos bem mais tempo do lado de lá do que aqui encarnados. E eu falo aqui que a gente precisa estar esforçando para sair da nossa esfera acanhada. Que aí a importância da vida material vai diminuir. E nós damos uma importância danada, né? Para essa vida física. Né? Muito importante. Mas ela é importante. Mas ela tem que ter a importância que lhe é devida, que ela merece ter. Certo? Precisamos dar a ela. E ele fala aqui. Para vós a importância da vida material, que nesse caso se vos apresentará como simples incidente no curso infinito da vossa existência espiritual. Porque somos espíritos imortais, ou seja, não morremos nunca. Não somos eternos, porque eterno não tem início e também não tem fim. Nós, espíritos, tivemos um início, quando fomos criados por Deus. Tá? Mas isso, a data da nossa criação, isso se perde na poeira dos tempos, né? Não sabemos. E também não é importante para a gente saber também. Porque qual um jovem ou um adulto lembra daquilo que fez na sua infância? Muito poucos, né? Ou quase ninguém vai lembrar daquilo que fez quando tinha 1 ano, 2 anos. Né? Por quê? Porque não é importante. Não vai ajudar em nada. Certo? Gente, era isso que eu tinha para falar a respeito do homem. Se fosse um homem de bem, teria morrido. Que Jesus, na sua infinita bondade, possa estar nos encorajando a colocar aquilo que Ele nos deixou em prática no nosso dia a dia, tá? Nos tornando espíritos melhores, mais pacientes, mais tolerantes, mais fraternos mesmo. Um beijo no coração de cada um. E muito obrigado pela caridade de nos ouvir. Que paciência fala para nós o Evangelho.